Deus abençoe cada um de nossos amados irmãos, que em casa você fica muito bem para poder ouvir mais um pouco a voz de Deus. A voz de Deus é a sua palavra. O ser humano só serve para falar, mas Deus é o que cumpre cada palavra. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Os destruiu. Muito bem, diz o nosso profeta na mensagem Como Poderei Vencer, que não aquele que começa, mas aquele que termina, este é o que vence. Porque muitas vezes nós começamos como vencedores e terminamos derrotados. Então não é o que começa, mas o que termina. A vida cristã é uma vida de provas. Todo momento da vida cristã são provas. O profeta tem falado nisso, nesta mensagem, como poderei vencer. Muitos os que começaram a competição, mas há um que a termina. São muitas igrejas que começaram, muitos grupos de pessoas. Havia ou haverá um grupo que terminará. Estes são os vencedores. Como tem o grupo dos Branas, tem o grupo dos vencedores. Que a pessoa, ela pode ser uma Brana e muitas vezes não são vencedoras. Mas vamos falar de alguém que é vencedor, uma pessoa que vence. Vence na rua, vence no lar, vence na igreja, vence nas horas de dores, de lutas, de provas. A pessoa é uma vencedora, mas não apenas porque começou, mas porque terminou como uma pessoa vencedora. Que muitos têm começado, mas não terminam como vencedor. Terminam com problemas, termina com dificuldades, termina com inimizades. Então, a glória não é destes. Por isso, muitos de nós seremos destruídos, porque começamos, mas não terminamos da forma certa. Paulo falou aos Gálatas que eles tinham começado no espírito e terminado na carne. A gente começa no espírito, a gente tem um avivamento, a gente tem uma alegria. Você começou no espírito, mas quando você termina na carne, há um aborrecimento, há uma angústia, há uma tristeza. Isto é, não vencemos. A primeira coisa que temos que vencer é nós mesmos. Nós não temos que vencer o irmão, a irmã. Nós temos que vencer a nós mesmos. Nós somos o problema. O próprio irmão Brana
disse: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Branham. Então, para mim, o maior inimigo meu chama-se Osmar Rodrigues Costa. Esse é o maior inimigo, é a minha carne. Mas eu posso começar no espírito e terminar na carne. Eu posso começar na carne e terminar no espírito. Como eu estou agora, ver o seu presente. Que tipo de vida estamos vivendo no presente? Eu já derrotei muitos inimigos. Isso podia dizer Sansão. Já fiz muitas desordens a favor do povo de Deus. Podia dizer Sansão. Mas como que você está agora, Sansão? No moinho, gemendo. Porque falou o que não podia falar, disse o que não deveria ter dito. E pagou o preço. Por isso ele pediu para Deus ouvi-lo pelo menos uma vez. A última vez. Tem hora que é feita a última oração, a última pregação, o último louvor, a última música. Tem hora para terminar, porque teve para começar. E a igreja de Deus, os vencedores desta era, se eles começaram e foram vencedores no início, eles precisam ser vencedores no final. Porque Deus não conta o tempo de nossas vitórias quando nós somos derrotados. Ele não conta. Aquilo foi o tempo de vitória, foi o passado. Como você está vivendo hoje? Agora, se você teve problema no passado e hoje você é uma pessoa vencedora, é isto que Deus conta. Então, seja em casa, seja no trabalho, na rua, em qualquer lugar, temos que mostrar que temos vencido. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E como diz Paulo, estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Qualquer coisa pode separar um do outro. Qualquer coisa pode separar um casal. Você não tem segurança para vencer qualquer discussão, qualquer luta, qualquer desentendimento pode separar um homem do outro homem. O que não poderíamos viver desse tipo, porque nada nos separará do amor de Deus. E o amor de Deus está ligado em eu amar o meu próximo como a mim mesmo. E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não quero magoá-lo. Não quero entristecê-lo, porque eu amo como a mim mesmo. Assim o marido amar a mulher como a si mesmo. Como Cristo amou a igreja e deu também a si mesmo pela igreja. O marido ama a mulher e dá a si mesmo pela mulher. Porque aí é um vencedor. Você pode ter problemas na vida. Todo cristão tem problema. Todo ser humano tem problema. Bom, para começar, a gente já nasce em problema. Nasce fracassado, diz o profeta. O nascimento já é um fracasso, porque nascemos do sexo. Por isso Deus exige de cada um de nós o novo nascimento, de nascermos da água e do Espírito. E logo Deus exige, através
da mensagem do profeta do dia, o nascimento da mensagem. Porque você pode ter vencido naqueles nascimentos, mas agora que você tem que nascer da mensagem e vencer neste nascimento. Quando você nasce da mensagem, você tem o crescimento, o desenvolvimento, você tem a maturidade também nesta mensagem. Que Deus dê graça a cada um de nós para enfrentarmos a luta do dia a dia e chegarmos no final do caminho como um vencedor. O vencedor, ele está certo que Deus está com ele em todos aqueles momentos. Eu não posso vencer sozinho. Você não pode vencer sozinho. Mas nós temos um Deus que está conosco todos os dias até a consumação, o final, o término deste século, deste tempo em que vivemos. Como é bom ter a segurança de que Ele, Deus, o Criador, está em nós. Meu irmão, minha irmã, eu desejo que você seja o vencedor de si próprio. Vença seus desejos, seus pensamentos. Quando Moisés não venceu seus pensamentos e tornou um pensamento exibicionista um dia, o que Deus fez ele pagar por aquilo e ele o levou para casa. 131. Como poderei vencer? Nenhum verdadeiro servo de Deus faz isto. Você vê um homem se mostrando com seu peito inchado. E tudo assim, somente recorde. Há algo errado lá. Não. Deus não deseja aquilo. Jesus estabeleceu o exemplo. Ele poderia ter feito isto. Ele certamente poderia ter feito isto, mas ele não fez. Nenhum servo de Deus é um exibicionista de si mesmo. A gente quer que as pessoas saibam que a gente é. Esse é um grande erro. Talvez estamos escondidos, mas lá no profundo, nós estamos desejando que as pessoas saibam o que eu sou. Quando é que eu vou revelar, que eu vou mostrar às pessoas o que eu sou? Este é um exibicionista de si mesmo, para tentar tomar o poder de Deus e mostrar a si mesmo acima de outro alguém. Cada pregador que recebe esta palavra, o que temos que pensar? Somos iguais. Não há nenhum superior ao outro. Não importa quem trouxe, não importa quem planta, não importa quem semeia. Diz São Paulo, o que importa é Deus que dá o crescimento. Então o importante não somos nós, os pregadores, que plantamos esta palavra, que semeamos esta palavra, mas o importante é Deus, que deu o crescimento desta palavra no seu coração. Hoje você sabe quem é o profeta William Branham, com mais revelação, porque você deixou Deus operar em seu coração, você deixou Deus revelar a si mesmo suas obras na sua vida. Então hoje você é uma pessoa feliz. Você não tem que
exaltar nenhum homem. Você exalta Deus. Nós não exaltamos Brana, exaltamos Deus em Brana. Exaltamos Deus em Pedro, Deus em Paulo. Assim, nós, cada um cristão, exaltamos Deus no irmão vencedor, na irmã vencedora. É exaltado o Criador. Mas eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Como é bom isto, né? Ter segurança destas coisas, que o que planta nada é, o que rega nada é. E são palavras do apóstolo São Paulo, mas Deus que dá o crescimento. O que foi que fez esta palavra, esta revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, crescer em você? É Deus que dá o crescimento. Não fui eu. Eu fui um semeador. Alguém me ajuda a regar aquela semente, mas Deus dá o crescimento. Agora, se eu sou uma vara que não produzo o fruto, aquele fruto que tenho que produzir dele, porque foi semeado, foi regado, mas eu tenho que produzir um fruto. Então o que ele faz? Ele corta aquele galho que não produz fruto, que atrapalha outros produzir. Nenhum de nós temos o direito de exibir coisa alguma desse grande poder de Deus. Temos que aprender com Jesus, sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. E ele era, mas na sua carne ele reconhecia: o Pai é maior do que eu. É assim que temos que reconhecer, nesta carne, o Pai, a palavra, a revelação é maior do que eu. Mas onde está a revelação? Está exatamente na sua carne. Onde estava a manifestação de Deus? Exatamente no Filho. Quem vê o Filho, não via o Filho. Ele diz: quem me vê a mim, que era o Filho, vê o Pai. Isto é luz. Isto é saber andar e mostrar o poder que está em si, para não exaltar a si mesmo, sendo ele Deus. Se humilhou até a morte, e morte de cruz. E quantos de nós queremos que alguém pelo menos diga: dê o testemunho lá que eu orei por você, que você foi curado através da minha oração, que não tem nada a ver. Jesus dizia para as pessoas curadas: a tua fé te salvou. Não a minha, Jesus, mas a tua. A tua fé, cego, te salvou. A tua fé, paralítico, te salvou. Não a minha. E quantos que acham que é uma grande coisa a pessoa elevar a outra, porque ela tem um dom. Eu dou graças a Deus que o que eu tenho é o que eu te dou. Eu não tenho um dom para orar pelos enfermos, mas não é por isso que eu deixo de orar. Não é por isso que eu deixo de crer. Eu oro, eu imponho as mãos, eu creio, mas ninguém tem que dizer que através da minha oração ela foi curada. Por quê? Porque não é a minha oração, é a sua fé. É o que Jesus disse: cumpre hoje também, a tua fé te salvou, não a minha fé. E se Jesus podia dizer: a tua fé te salvou, eu tenho que falar a mesma coisa, porque não é a minha, e sim a tua fé. Meu irmão, prossiga
vencendo, prossiga como um vencedor, como aquele que tem dedicado sua vida nas mãos de Deus. E deixa Ele te elevar. Se Deus tem que nos humilhar, Ele nos humilha. Se Deus tem que nos exaltar, Ele nos exalta. Não é nós arrumarmos um programa para que possamos ser vistos, aparecer, exibir o que eu tenho, o dom que a gente tem, porque aquilo não é nosso, é de Deus. Precisamos de simplicidade, ser humildes para poder vencer. Vencer a nossa geração, geração de sobressaídos, geração de inteligentes, geração de grandes políticos, de grandes homens, idealizadores. Vencer esta geração maligna. Isto é, uma geração que não veio de Deus, mas que veio de Satanás. Uma geração imunda, porque se é maligna, ele diz vencer nossa geração maligna, que não nasceram da água e do Espírito, que não nasceram da palavra, que não tiveram a experiência de nascer do Espírito Santo, assim como Jesus teve a experiência de nascer por obra e graça do Espírito Santo. Por isso, a qualquer hora que você o visse, ele era Deus, ele era o Filho de Deus, ele era tudo, porque ele nasceu do Espírito. Se eu e você nascermos do Espírito, nós seremos como ele. Por que ele nasceu do Espírito? Porque ele não nasceu do sexo como nós. Porque temos que vencer esse nascimento sexual que temos desordenado na nossa mente. Temos que vencer também este nascimento, que não é original. O irmão Brana diz que a vontade permissiva, esse nascimento pelo sexo, é a vontade permissiva de Deus, não é a vontade original de Deus. E quantos de nós estamos satisfeitos com a vontade permissiva de Deus? E não chegamos ao nascimento pelo Espírito Santo, que é a vontade original de Deus. O homem precisa nascer da palavra do dia, precisa ter a sua natureza igual a de Cristo. Você já notou a natureza dele? Falaram dele e ele aquietou, bateram nele e ele ficou quieto, arrancaram barba de mão cheia e ele ficou quieto. Mas ele podia dizer: aprendei de mim. Por que aprendei de mim? Porque eu nasci não do sexo, mas nasci do Espírito Santo. Sou a geração do meu pai, sou a geração do céu, sou a geração da vida eterna. Mas aí vem outro, a geração maligna. Toma um Judas, toma um Balaão, para você ver, toma um Caim. Que tipo de geração era aquela? Era uma geração maligna. Desde quando começou em Caim, veio a Balaão e chegou a Judas Iscariotes, e depois veio nas eras, através do anticristo, e até chegar à besta, porque hoje ele está manifesto como uma geração maligna no falso profeta. Mas Deus manifestou no seu profeta, para que nós pudéssemos ter este nascimento, como Deus veio na terra por ele. Todo mundo que veio na terra veio pelo sexo, mas você encontra Jesus Cristo, que
não caiu, que não foi derrotado, mas que venceu. Ele venceu a prostituição, venceu o adultério, ele venceu as crenças do dia, porque ele tinha o nascimento do céu. O homem nascido do Espírito Santo, e que tinha dores. Ou você pensa, se você nascer do Espírito Santo, que você não tem problema. Você tem dores, você tem problema, você morre. Porque assim aconteceu com Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo. Adoeceu, sofreu, foi perseguido, morreu. Mas tem uma coisa, só o nascido pelo Espírito Santo, o gerado pelo Espírito Santo, é que ressuscita, é que levanta, é que sobe ao céu. Foi isso que aconteceu com o nosso Jesus. Ele venceu naquela carne. O que eu tenho que fazer hoje, você tem que fazer, como um filho de Deus, uma filha de Deus, vencer nessa carne. Esta carne é derrotada, mas tem uma coisa, vou vencer nela. Como? O Espírito Santo nesta carne. O que venceu? Você pode olhar que era o Espírito Santo na carne mortal de Jesus. Aquela carne mortal não podia fazer nada, mas como foi gerado pelo Espírito Santo, então venceu. Venceu a tentação do dinheiro, da fama. Sobe aqui. Tanta coisa que aparece para o homem poder ser alguma coisa na vida. Por isso eles vão à política. Quando eles não conseguem, eles trazem a política para dentro da igreja, porque eles querem ser alguma coisa. Eles querem expressar seu pensamento, o que sente, o que tem, e creio que tem algo para poder ajudar o povo. Mas tudo é uma geração maligna. Nasçamos de novo, cada um de nós, e vamos vencer esta geração maligna e nascer do Espírito Santo para poder mostrar ao mundo no qual nós vivemos que não somos nós quem vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. Você já pensou nesse nascimento que Jesus veio prover para nós? Ele fez isto. Ele falou para Nicodemos que precisava nascer de novo. Ele vem aqui para mostrar para nós que temos que nascer de novo e nascer como ele nasceu. Porque Deus mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, para que o seu povo, sua igreja, nascesse como ele, Jesus, nasceu, do Espírito Santo. A igreja gerada pelo Espírito Santo, nascida pelo Espírito Santo, no dia de Pentecostes, você vê isto, aquele mesmo Espírito Santo que saiu do Filho para ele morrer ali no Calvário, aquele mesmo Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes e se distribuiu em línguas de fogo sobre a igreja, para que ela nascesse agora deste Espírito que Jesus tinha nascido. A igreja precisava sofrer esta experiência. Antes disso, Pedro queria até mostrar algo. Mas você não pode, Pedro. Você tem que converter primeiro. E não existe conversão sem você chegar ao lugar certo da conversão, do Pentecostes. Por isso ele diz, quando te converteres, Pedro, confirma teus irmãos. Se você não é convertido com a revelação da palavra, você não pode confirmar os irmãos. Por isso muitos de nós pregadores não podemos confirmar os irmãos quando eles perguntam, que faremos, varões e irmãos?
Como confirmar? Se não foi convertido, se não sabe o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e se não conhece o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque não nasceu de novo, é porque não nasceu do Espírito. E Pedro tinha nascido do Espírito. Agora ele podia confirmar os seus irmãos: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que tremenda bênção recebe o homem quando ele nasce do céu. Uma vez eu nasci da terra. O consórcio de meu pai e minha mãe trouxe esta pessoa que você vê, este que você sempre vê, mas tem um que você não vê. É exatamente quando pude nascer de novo, nascer do céu. Com esse nascimento eu trago uma personalidade do mundo, mas com o nascimento do Espírito Santo eu trago uma personalidade do céu. E quem foi essa personalidade do céu? Jesus. Ele veio de luz, teofania e carne. E nós estamos aqui saindo desta carne e indo para a teofania, para voltarmos ao nosso original. Estávamos com Deus antes da criação do mundo. Adorávamos a Deus antes da criação do mundo. Quando as estrelas d'alva juntas adoravam o Senhor, estávamos ali. Éramos seus filhos. Viemos aqui na terra para passar por tentações, sofrer provações, vencer. É isto que nós precisamos saber. Estamos aqui para vencer. Deus em nós, a palavra em nós, o Espírito Santo, a natureza divina em nós, para podermos vencer. Vencer a nossa carne. Que o maior problema é a nossa carne, não é nem a carne dos outros. Talvez você pense, tenho que vencer a carne da prostituta. Não, você tem que vencer a sua carne. Eu tenho que vencer a minha carne. Porque ao vencer a nossa carne, a carne da prostituta não tem valia. Quando nós vencemos a nós mesmos, o inimigo não tem a mínima importância. Mas temos que vencer a nós mesmos, a nossa carne. Dizer, Deus é quem está em mim, Deus é o meu guia, Deus é o que me gerou. Eu não sou mais aquilo que eu era, porque Deus me tomou e me transformou. Estou falando no seu lugar, que é impossível, nestas centenas de pessoas que estão me ouvindo, que apenas eu tenho que falar a meu respeito. Não, eu tenho que falar usando a mim, o eu, para mostrar que você está aqui, nascido com o mesmo Espírito Santo. Então, se nascemos do Espírito Santo, nós fazemos o que Jesus fez. Nós vamos passar pelo que Jesus passou. Vamos passar. Nós vamos ter quem nos ama e nós vamos ter quem nos aborrece. Jesus teve tudo. E Jesus ainda escolheu, foi Ele que chamou, Ele escolheu 70 para fazer uma obra missionária descartável, e logo com uma palavra eles foram embora. Ele escolheu Judas para estar ao seu lado, e ele foi até o fim. Quando chegou na hora, ele mostrou as suas cores. Mas para os discípulos, tudo estava bem com aquele personagem, tudo era normal, tendo Judas por perto. Nenhum discípulo
desconfiava que aquele homem podia beijar o mestre, podia entregar o mestre, podia trair o mestre. Nenhum discípulo. Os discípulos pensavam, ele é que nem nós mesmos. Ele é um bom homem. A única coisa que tem é que ele carrega a bolsa. Ele é inclinado a isso. A única coisa, mas ele é igual a nós mesmos. Mas Jesus pega na hora da ceia e diz, um de vós há de me trair. João, o evangelista, deve ter sentido. E o Pedro, então, podia dizer para João, que reclinava no peito de Jesus, o mais próximo de Jesus, não era o Pedro valente, mas era o João, o apóstolo do amor, que estava ali perto dele. Quem sabe Pedro podia acenar. Pergunta para ele, quem é que vai trair? É impossível, tem muitas fraquezas, mas eu amo ele. É impossível ser eu. E aquilo foi tão simples, que Jesus, sabendo do murmúrio, ele simplesmente disse, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Molhou o pão no vinho, deu para Judas. E diz, o que você tem que fazer, faça logo. Nenhum discípulo entendeu aquilo. Foi tão simples. E estava revelado o traidor. Mas nenhum discípulo entendeu. A Bíblia mesmo diz que eles, os discípulos, pensaram. Jesus mandou ele comprar víveres, alimento. E não era isto. Porque eles não podiam ter a luz no momento do que era aquilo, porque eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Eles ainda estavam no espaço de santificação e não conheceram o inimigo próximo, não conheceram os 70 avivados, de 2 em 2, de cidade em cidade, cantando, pulando, pregando, expulsando demônios, vendo Satanás cair do céu como relâmpago. É tudo sendo manifestado, tudo foi mostrado, mas eles não podiam ver, não tinham recebido ainda o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, muitos de nós podemos não ver os acontecimentos do momento, porque nós não temos nascido de novo. Então não vemos o acontecimento, não vemos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, não conseguimos detectá-las, porque falta-nos o passo principal, que é o batismo com o Espírito Santo, que é nascer de Deus, é nascer de novo. Só Jesus sabia o que era os 70. Só Jesus sabia quem era o Judas. Mas ninguém sabia, porque ninguém era nascido como ele. Ninguém tinha a luz que ele tinha. E é o problema que nós temos em cada época. Se nós somos batizados com o Espírito Santo e nascemos da mensagem do dia, Deus está nos capacitando para ver os acontecimentos no nosso tempo, os acontecimentos de nosso dia. É só ser batizado com o Espírito Santo. Você não tem que falar quem é. Você simplesmente seja batizado com o Espírito Santo e veja como Jesus viu. Aí quando você chega no Pentecostes, você vai ver que Pedro sabia. Quando Mateus, escrevendo ali Mateus 28, 19, ninguém tinha mais luz do que aquilo. Mas quando eles receberam o Espírito Santo em Atos 2, que o Espírito Santo os batizou, mudou a natureza deles.
Quando isso aconteceu, Pedro já podia confirmar os irmãos. O que faremos, varões irmãos? Atos 2:37. Olha, Pedro podia levantar e dizer: vocês arrependam e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Pedro levantou, ele era um novo nascido agora. Ele tinha recebido o Espírito Santo. Ele podia confirmar os irmãos. Ninguém mais podia confirmar. Nem Mateus, que escreveu Mateus 28:19, podia confirmar. Por quê? Porque não foi a Mateus que Jesus disse: quando te converteres, confirma teus irmãos. Porque nenhum deles era convertido ainda. São João 17 mostra que eles tinham sido santificados pela palavra, mas não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Por isso ele tinha que vencer, morrer na carne, ressuscitar, subir à glória e descer em forma espiritual sobre a sua igreja, para que a igreja nascesse dele e agora tivesse revelação do que estava fazendo. Porque o povo rejeita até o batismo em nome de Jesus Cristo. Nunca foi batizado com o Espírito Santo. Nunca foram convertidos. E muitos que acham o batismo é tudo. Eu fui convertido, eu me batizei em nome de Jesus Cristo, mas tem um deserto para caminhar. E é nisso aqui que eu quero terminar meu assunto com vocês. Há um deserto para caminhar. E é aí onde chegam as provas. É nesse tempo que a gente permanece de pé ou a gente é destruído. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, não fica satisfeito porque você é salvo. Deu graças a Deus, Deus me salvou. Não fique satisfeito só porque você é um salvo. Enquanto você não tem essa natureza divina em você, você não tem discernimento do que acontece ao seu redor. Você não tem discernimento por falta deste nascimento do Espírito Santo, de ter a natureza mudada. Que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito. Mas espera lá, se o Senhor vai destruir esse povo, para que tirar esse povo? Você já pensou, meu irmão? Meu irmão, Deus tira um povo do Egito, mas destrói esse povo no deserto. É Bíblia. Tirando-o da terra do Egito, e eles pulam e eles gritam e aleluia, e estamos saindo do Egito, estamos saindo da denominação, e estamos saindo da primeira e segunda etapa, e achando que é uma grande coisa que estão fazendo, e Deus os tirou do Egito, destruiu depois os que não creram. Os que creram vão em frente. A destruição vem só para quem não crer. Quem não crer é destruído. Destruído sua vida espiritual, sua maneira de pensar. Pode ver que faz uma lavagem cerebral nas pessoas. Estão destruídas. O que amava não ama mais. A quem amava não ama mais. A quem buscava não busca mais. A quem dizia ser alguma coisa não diz mais. O que tem acontecido? Foram destruídos. Esse é o problema. Saímos do Egito, mas não chegaram em Canaã. Não foi o que aconteceu com Israel? Eles saíram do Egito, mas morreram no deserto. Aqueles que ficaram com Josué, atravessaram o Rio Jordão, e ali na frente ainda teve o Acã, para poder manifestar seu espírito dentro de si,
Estava claro, tinha que ter. Estas coisas estão na Bíblia, gente. Quando você nasce do Espírito de Deus, você começa a ver estas coisas brotando perto de você. Você começa a ver a casa de Acã perto de você. A mensagem de Acã perto de você. Você está percebendo, você nasceu do Espírito. Você está podendo ver. Ninguém vê. Mas o Josué, até o Josué, vai na Bíblia e você vê, Josué não sabia. E ele orou a Deus. E Deus teve que falar para ele, tira a maldição, o opróbrio do seu meio. Mas onde está essa maldição? Não sabia. Até que achou apenas um homem. Porque um homem traz salvação ao mundo, mas um homem pode destruir o mundo. O homem de Deus traz salvação, atravessa o Jordão, vence a Jericó, não tira nada de lá, não traz nada da maldição. Maldito aquele que tomar alguma coisa de Jericó. Mas esse temor não estava no coração de Acã e de seus discípulos, de sua congregação, de seu povo que o admirava. Ele não tinha respeito por aquilo, pela palavra do profeta de Josué, que disse, não toma nada, porque serão destruídos. E ele ainda tomou, pensando, vou passar. Isso aí não vai ter nenhum problema. Nós vamos chegar lá. E a questão é que Deus não os deixou chegar lá. Tiveram que ser detectados. Ali está a cunha de ouro, a capa babilônica. Dentro da onde? Tinha tantos pregadores, tanta gente. Bem na tenda de Acã. Meus irmãos, aonde estava Josué? Na terceira puxada. Aonde estamos nós? Na terceira puxada. Não está manifestando no nosso tempo, não está manifestando, a gente pode usar essas coisas, mas não é esta manifestação de Coré, Datã e Abirão no nosso tempo. Isso foi no tempo do irmão Brana. Na terceira puxada, quando você está chegando a Canaã, aos trovões, ao novo nome revelado, agora, nessa terceira puxada, vai aparecer o Acã, sua congregação, seu povo, seus admiradores. Mas a cunha de ouro, a capa babilônica, está escondida. E o Espírito Santo é o único que revela isto. Por isso, cada crente tem que nascer do Espírito Santo. Quando você nasce, você não julga seu irmão. Não, você simplesmente sabe o que está acontecendo ao seu redor. E você pede, Pai, me ajuda, para que eu não caia na destruição que meus irmãos, minhas irmãs estão caindo. Me ajude a crer na sua palavra, a nascer do seu Espírito, a mudar a minha natureza, a me satisfazer com o que eu tenho recebido do Senhor, a sua palavra, a revelação do dia, sabendo que não tem mais nenhuma mensagem que possa nos levar a Canaã. Estamos em Canaã, mas vamos discutir com Josué? Estamos em Canaã, mas vamos estar em Canaã com problema com Josué? Então não somos o Calebe. Se estamos em problema com Josué, não somos o Calebe. Pai, ajuda a sua igreja, ajuda cada um de nós. O que temos que fazer é só falar sua palavra. E muitas vezes estas palavras são faladas acobertamente e as pessoas não podem ver porque estão lá escondidas, e só o nascido da palavra do dia é que pode ver. Aquele que nasceu apenas da mensagem de Moisés não vai conseguir ver,
porque agora se necessita mais para ver o que está acontecendo na terceira puxada. Ajuda meu irmão, minha irmã, fortaleça cada um na sua palavra, porque somente seus eleitos permanecerão da maneira correta, se firmarão na palavra, amarão a palavra, se dedicarão a esta palavra. Tira todo o mal da nossa mente, do nosso coração, que nenhum julgamento venha estar em nós, mas que as coisas que acontecem sejam apenas o tempo do nascimento, o tempo do Espírito Santo descendo e mostrando algo tem que acontecer. Vençamos a Jericó, vençamos a Ai e cheguemos a Canaã, aos trovões, ao novo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Antes do princípio só havia eternidade. Elohim se escondia em simplicidade. Foi então que ele falou: haja luz e houve luz. Aquele Logos era Cristo, o Cordeiro de Deus, e o Verbo se fez carne e entre nós habitou. Esse foi o jeito que Elohim se manifestou. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus se revelou por amor, morrendo no Calvário, dando sua vida por nós. Ele se derramou, Deus em Cristo, Deus em nós. E vi outro anjo forte que descia do céu, pisou na terra e sobre o mar e clamou com grande voz. E 7 trovões emitiram suas vozes. Aquele era Cristo, vindo outra vez. E João, por Deus ungido, profetizou mais uma vez o que estava escondido em Apocalipse 10. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado. Deus manifestou por amor nos selos revelados, dando um novo nome para nós. Ele se derramou, Deus em brana, Deus em nós. Deus em brana, Deus em nós. Glória a Deus. Muito bem. Deus abençoe o irmão Amauri, que pede oração por sua filha Sara Sofia, que completa 5 anos amanhã. Parabéns a Sara Sofia. O pastor Mendes e família, o irmão Dacílio, o irmão Antônio, conectados lá na chácara do pastor Mendes. Deus abençoe todos vocês. E a chácara do pastor Mendes está bonito, né? Pimenta, abóbora, tem muita coisa lá. Está bonita. Deus abençoe. A irmã Gerda de Blumenau, Deus abençoe, irmã Gerda. Tanto tempo, né, irmã Gerda? Deus te abençoe, minha irmã. Ela pede oração para sua amiga Eduarda, que está em trabalho de parto,
e a criança não nasce, está com dificuldade deste nascimento, né? Deus abençoe a Eduarda e a irmã Gerda ali em Blumenau. A irmã Rosalina agradece a Deus por mais um ano de vida de sua filha Maria Gaspar. Será amanhã. Parabéns, então, para Maria Gaspar, amanhã ficando mais velha. Vamos orar. Você tem um pedido, apresenta a Deus onde você está e a sua fé traz a cura. Amado Criador, apresenta ao Senhor o irmão Amauri, ali em Londrina, que pede por sua filha, Sara Sofia, que o Senhor dê a ela muitos anos de vida, abençoados por Ti. Que estes 5 anos que ela completa amanhã, que ela tenha vitória, momento após momento. Mas tem muita coisa pela frente que só o Senhor pode abençoá-la e dar-lhe força, graça e vida. Abençoe o pastor Mendes, a família do irmão Dacílio, o irmão Antônio, ali em Belém do Pará. Conceda graça a seu povo, Pai. A irmã Gerda, em Blumenau, que também pede por sua amiga Eduarda, e a Eduarda está com dificuldade agora no parto. Entra em cena, Pai. Entra em cena, opera nesse instante, para que esta criança nasça perfeitamente, mas que venha nascer, vencer a dificuldade, vencer o momento de luta, mas nascer. Em nome de Jesus Cristo, esta criança precisa respirar este ar aqui de fora para ter uma vida em si. Em nome de Jesus Cristo, dê a tua bênção e que a Eduarda passe bem para a glória de Deus. Abençoe também, Senhor, a Rosalina, que agradece ao Senhor por mais um ano de vida da sua filha Maria Gaspar. Amanhã, que ela completa mais um ano de vida, que seja abençoada Maria Gaspar, com força, saúde e vida para a glória de Deus. Amém. Amém. A todos, Pai, que estão me ouvindo por toda parte nesta terra, que o Senhor possa operar e falar nos corações, aquilo que eu não dou conta, que eu não consigo expressar em palavras, que o grande Espírito Santo possa mover sobre meu irmão, sobre minha irmã e derramar esta bênção para a tua glória. Amém. Amém. Bom, irmãos, a gente agradece a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor e o povo em casa, né? Por enquanto, os irmãos de Franca vão entender nossa posição. Vamos aguardar mais um pouco e vamos prosseguindo aqui, está muito bom, estamos pregando, vocês estão ouvindo e é tempo de dedicação. Esse período que nós estamos vivendo é tempo de muitas manifestações. Até no mundo, o mundo sabe. A homarada fica em casa, mas dá uma brigaiada. Eles não estão acostumados a ficar em casa, estão acostumados a sair para o trabalho, respirar o ar. E muitos ainda estão em casa, então dá um problemão dentro de casa, né? As casas, muitas ficam reviradas nesse tempo. A igreja também fica assim. Nós ficamos num tempo assim, cada um na sua casa, e esta pandemia, que são demônios, que ataca o físico de cada pessoa, também está aproveitando atacar o corpo espiritual. É isto que Satanás faz. As pessoas não percebem. Elas profetizam contra elas mesmas, mas não percebem que o tempo de pandemia foi para manifestar espíritos na igreja também. Como está você na sua igreja? Eu te pergunto, como está você e seu pastor? Como está? Seu pastor está longe de você, agora você só fica dentro de casa ouvindo a mensagem. Outros estão enfrentando aí, colocando máscara, e estão enfrentando. A igreja tem muitos pensamentos,
A igreja se alicerça muito financeiramente e ela depende muito do presencial do povo. Esse é o problema de hoje. Não é tanto pelo amor, a confiança, vamos fazer uma reunião, a caloria humana. A maioria das vezes não é isso. O mundo está enfrentando esse período. E nós também enfrentando esse espaço. Eu nunca passei um ano como esse ano. E você? Você comigo deve estar passando do mesmo jeito. Se você me ama, se você ama o que eu prego, você está passando comigo esse espaço de pandemia dentro da mensagem. Certo? E é mal entendido, irmãos mal entendidos, irmãs mal entendidas. E uns não percebem nada. Falta o grande nascimento, o grande Espírito Santo para iluminá-los. E não entende nada. Muitos acham que é até normal, isso é muito bom o que está acontecendo. Mas é porque não percebe o espírito do tempo, da geração maligna, trabalhando. E muitos de nós, os crentes, damos lugar ao diabo. São Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Mas quantos que não dão? É dar lugar ao diabo e dar lugar à carne. Dar lugar ao diabo é dar lugar a pensamentos. É dar lugar a ações. Aquelas ações são do diabo. Que já foram até profetizadas, que são do diabo. E as pessoas deveriam cair em si e ver, estou sofrendo exatamente porque não dou valor àquilo que eu mesmo cria. Deus te abençoe. Deus abençoe o irmão Denilson, irmã Jaqueline, o garotinho, irmão Joãozinho, irmão Eliel, irmão Henrique. Hoje, nós aqui e vocês aí em casa. Deus abençoe vocês de todo o Brasil, Portugal, África, Estados Unidos e lá em Londres, Espanha. Deus abençoe. É bom ter vocês sempre ouvindo aí em Maputo, Zambésia e tantos lugares que a minha mente não consegue, né? Eu não dou conta. Mas você sabe, você está aí. Você é meu irmão, minha irmã, seguro, firme nesse momento, ouvindo a mensagem e sendo agradecido. Amém. Bom, irmãos, alguma mensagem que vocês desejarem que a gente coloque no ar, então vocês me comunicam e eu vou ver se eu a tenho, né? Porque muitas delas eu não tenho. Muitas das que foram deletadas eu não tenho. Tenho que fazer de novo, né? Eu não tenho mais. Mas tem alguns irmãos que têm. Os irmãos que têm, sabe o que vocês devem fazer? Tomar essas mensagens que eu preguei durante estes anos. Se você tem alguma no seu computador, de vez em quando você joga uma aí, certo? Coloca aí no Zap, de vez em quando uma mensagem. Porque se eu passar por aí e eu não tiver essa mensagem, aí eu já puxo ela para mim também, certo? Então, os irmãos que puderem, faça isso, porque nem todas as mensagens eu tenho no meu HD. Tenho bastante, mas não tem essas 3.000, certo? Mas nós não precisamos das 3.000 também. Vamos apenas usar algumas mais sobressalentes para ajudar a fé do povo. E quando é apresentada essas mensagens ali no meu Facebook, procura escutar mais uma vez, certo? Procura ouvir pelo menos mais uma vez. É uma oportunidade que você tem de ouvir esta mensagem. A gente vai colocando aos poucos esta mensagem ali. Falou, meus irmãos, Deus abençoe. Irmão Derli, Deus abençoe. Lá em Criciúma, né? Nós temos o irmão Orlando, irmão Derli, nós temos o Dica, que vocês conhecem, José Vieira, nós temos o irmão Geraldo, irmã Santina, irmão Salomão, temos a irmã Vera, temos um grupo bom de pessoas ali que sempre ouve, isto é, em Criciúma, Santa Catarina. Deus abençoe. Se esqueci o nome de alguns aí, vocês me perdoem. Mas em outros lugares aí nós temos pessoas sempre firmes ouvindo a mensagem.
Irmão Benevaldo, Deus te abençoe. Irmão Benevaldo. Irmão Benevaldo, de vez em quando ele quer uma palavrinha minha, mas a minha palavrinha é só nessa hora aqui. Ó. Eu já disse para ele um dia, né? Aproveita enquanto eu estou pregando. Toma uma palavrinha, pode, não precisa tomar a mensagem inteira, mas pode tomar alguma palavrinha sobressalente que a pessoa goste e coloca no ar, coloca na rádio. Tem a Rádio Web Terceira Etapa, ali com o irmão Benevaldo, que é transmitido 24 horas no ar, uma verdadeira bênção para o povo da mensagem. E é muito bom também para o irmão Benevaldo, né, que ele parece um rapazinho. Né? Ele está com aquele poder total. Né? É muito bom ver ele animado para semear a mensagem. Vamos fazer assim, um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. A glória não é minha, não é do irmão Benevaldo, não é de qualquer outro pregador. A glória é de Deus, porque o crescimento é Deus quem dá. Se Deus não deu esse crescimento desta palavra dentro de você, e ao invés de dar o crescimento, a semente morreu, não é problema meu. A gente tem plantado, tem regado 20 anos, plantando e regando. Mas chega um tempo que no coração de alguns aquilo morre, aquela semente morre, aquela planta morre. Então você não pode fazer nada. Tem uns que ainda você vai lá e puxa um pouquinho e põe um adubo. Mas tem uns que dizem, não quero nem te ouvir. Esse está desenganado. Esse está desenganado. Esse já foi destruído. Já foi destruído, não tem jeito. Mas tem aqueles que ainda lutam por uma vida melhor. Deus abençoe todos vocês. Uma boa noite e até quinta-feira, se Deus quiser, quando estaremos aqui para mais uma mensagem. Boa noite. O seu ministério aqui foi autenticado por Deus. Foram numerosas visões, sinais procedentes dos céus. Os grandes mistérios foram revelados. Ouvimos dos lábios seus. Os grandes mistérios foram revelados. Ouvimos dos lábios seus. O homem vidente já foi, a sua mensagem ficou, reviveu em nós a semente, fez o que Deus lhe mandou, partiu para Cristo após a conclusão, e tudo ele restaurou. Partiu para Cristo após a conclusão, e tudo ele restaurou. A sua mensagem nos chama pra perto de Deus estar. Aquele que o trouxe e o levou é o mesmo que vai voltar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. João outra vez já pregou o que Branham veio revelar. A esposa já se aprontou e espera Cristo chamar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar.
e agora o profeta nos braços de Cristo. Espero o rebanho chegar.